Muito boa tarde, Silvio Luiz. Muito boa tarde a todos os ouvintes que acompanham neste momento o Jornal Regional. Eu estou aqui na Secretaria de Saúde do município de Prudentópolis, onde neste momento eu vou conversar com a Rosângela Marconato Grande, ela que é responsável pelo programa de hanseníase e também tuberculose. A hanseníase, que é uma doença muito grave, muitas pessoas são acometidas não só no Brasil, mas também falando em termos mundialmente. Primeiramente, cumprimentando os ouvintes aqui da Rádio Copas Verdes e já nos explicando o que é a hanseníase. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Vou falar um pouquinho sobre essa doença, que nós aqui temos um índice grande ainda, já tivemos um índice muito maior. Hoje, graças a um trabalho que é feito pela equipe da Secretaria de Saúde de Prudentópolis, esse índice diminuiu, mas ainda a gente tem, e é um problema sério e que tem que ser trabalhado, combatido, para que venha a desaparecer a doença do nosso município. A hanseníase é uma doença contagiosa, é uma doença que passa de uma pessoa para outra. Como que passa essa doença de uma pessoa para outra? É pelo convívio diário, prolongado. Com isso, o paciente que não tem muita imunidade no seu próprio organismo adquire a doença. Não é fácil de adquirir essa doença, mas é possível também. É uma doença que hoje, graças a Deus, tem cura, porque antigamente não havia a cura dessa doença, a gente só fazia um tratamento para monitorar a doença, para que não houvesse a transmissão, e hoje não. Hoje tem um tratamento, uma medicação que a gente dá, com de 6 a 1 ano, ele está totalmente curado. O que é importante vocês saberem? Por ela ser uma doença contagiosa, a primeira coisa tem que procurar o quê? A unidade de saúde, o setor aqui, chegar aqui e dizer, olha, eu vim aqui por quê? Porque eu estou com sintomas. Quais são os sintomas da hanseníase? Então são manchas no corpo. Esta mancha, ela vem e fica, ela se localiza ali, ela não some. Você vai percebendo que nesta mancha vai começando a cair a pelagem, já começa a ficar diferente. Essa mancha, você começa a não sentir dor nela, você cutuca, não sente. Essa mancha você queima, não vai sentir dor. Também pode aparecer caroços, mas esses caroços aparecem e também não somem. Então, todos esses sintomas vão persistindo assim por anos e anos e anos, né? Meses e depois anos. Tem muita dor nos braços e nas pernas. É uma dor amortecida, uma dor que você, vamos por assim, não é aquela dor e você não sente os pés e não sente as mãos. Então, muitas vezes você está andando assim com chinelinho e você perde esse chinelo e quando você vê, você está descalço e o chinelo ficou lá atrás. Esse também é um sintoma da hanseníase. E feridas, né? Por quê? Pela perca da sensibilidade, porque é uma doença que atinge a pele e os nervos. Atingindo o nervo, você perde a sensibilidade, você não sente dor. Então, você vai tendo feridas. Você vai se queimando, você pisa numa pedra, você se machuca e você não sente. Então, é um também dos sintomas. Mas o principal sintoma mesmo, que é o mais assim, mais conhecido, é a mancha na pele. É essa mancha que vem, se localiza ali e não desaparece, e você vai percebendo que ela vai modificando, vai aumentando, vai criando umas bordas, vai perdendo a pelagem e você não sente dor nessa mancha. Esse é o diferencial. Como consiste o tratamento no caso desta doença? Se você tiver um desses sintomas, o que vai acontecer? Você vai chegar aqui na unidade, a gente vai fazer os exames, né? Vai fazer primeiro a clínica, que a clínica é soberana, daí depois a gente vai fazer um exame. Se der positivo, o doutor já inicia o tratamento. Esse tratamento pode ser de 6 meses ou 1 ano. 6 meses quando está inicial, porque nós temos 4 fórmulas da hanseníase, que é a indeterminada, que é no início, a tuberculínea, a dimórfia e a verchoviana. Essa classificação quem dá é o doutor. Então, aí ele vai classificar e vai ver qual é a dosagem de medicação que ele tem que tomar. Só que, de 6 meses ou 1 ano, ele vai estar totalmente curado. Importante, então, a conscientização das pessoas. Qualquer dúvida, procurar o atendimento do posto de saúde da sua cidade. Lembrando que as campanhas estão sendo realizadas por todo o Brasil e mundialmente falando, como nos disse aqui a Rosângela.
Fica também esse alerta à população de sempre procurar o mais rápido possível um atendimento para ter essas orientações e o mais rápido possível também, se caso tiver a doença constatada, buscar essa cura e ter uma vida saudável. Veja bem, a importância desse tratamento precoce, desse tratamento quanto antes. Por quê? Porque é uma doença que deixa sequelas. As sequelas nós não vamos curar. Por exemplo, por ser uma doença que atinge o nervo, ele pode dar o quê? Sequelas nas mãos e nos pés. Antigamente dizia cai pedaço. Não cai pedaço, não é isso. Só que o que vai fazendo? Vai atingindo o nervo e vai atrofiando esse nervo. E por isso que vai formando aquela mãozinha em garra, que hoje, graças a Deus, aqui na Secretaria de Saúde, os nossos pacientes novos, não vou dizer os antigos, bem antigos, os nossos novos, hoje nenhuma aparenta sequela nenhuma. Então, isso é muito importante, por quê? Porque é feito um trabalho justamente do quê? De correr atrás dos comunicantes. Comunicantes são aqueles parentes dos pacientes que iniciam o tratamento, a gente acompanha eles durante 10 anos. Aqueles suspeitos, vamos dizer assim, chegam aqui e dizem assim, ó, tem um fulano de tal, em tal lugar que talvez esteja com hanseníase. A gente pega um carro, vai lá na casa desse senhor e vai ver o que tem que ser feito. Se for um caso de hanseníase, um caso novo, a gente vai iniciar o tratamento e vai tratar ele. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que a partir da hora em que a gente, o doutor, tem o resultado do diagnóstico, a gente inicia o tratamento, 15 dias ele já não transmite mais a doença para ninguém. Então é para vocês verem a importância do trabalho ser bem feito, de você correr atrás ou mesmo do paciente ficar sabendo quais são os sintomas para vir procurar a gente. Por quê? Porque o importante é a gente cortar a cadeia epidemiológica, que é eliminar a doença antes dele transmitir para outras pessoas. Rosângela, muito obrigado pela sua participação nesse informativo, muito bem esclarecido aí, portanto, a toda a nossa população em relação a esta doença, a hanseníase, que muitas pessoas são acometidas e às vezes desconhecem do problema. Então agradecemos pela sua participação e deixamos os microfones sempre à disposição. Eu agradeço a você, a todos que estão me ouvindo. Se vocês souberem de alguém que tenha manchas, e essas manchas são amortecidas, ou que tenha qualquer outro sintomas, procure a gente aqui na Secretaria de Saúde, sem problema nenhum, que vai ser atendido.